9 de maio de 2025, sexta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sexta-feira, sextou. A paz de Jesus esteja com todos vocês, sintam-se todos bem acolhidos. O nosso coração se enche de alegria, não somente porque chegamos a mais um fim de semana, mas porque habemos Papa. Nós temos o nosso novo Santo Padre, eleito ontem com a graça de Deus, o Papa Leão XIV. Que bênção, né, meus queridos? Notícia maravilhosa, alegrou o nosso coração, né? E vamos agora conhecer o novo Sumo Pontífice, conhecer sua trajetória, sua história. Claro que virão certamente muitas falácias e muitos questionamentos, muitas críticas, né? Sempre acontece, né? Nós estamos vivendo num tempo do protagonismo das redes sociais, né? Todo mundo fala o que quer, né? Já escutei tanta bobagem. Escutei não, né? Li tanta bobagem nos comentários das postagens das redes sociais, dos jornais, né? As pessoas, agora chegou o anticristo e tanta baboseira, os nossos irmãos protestantes que interpretam o Apocalipse de São João de maneira tão, vamos dizer assim, ordinária, tão, sei lá, né? A gente não tem nem palavras, né? Mas tem algumas postagens a gente até acaba rindo, né? Mas, enfim, nós somos católicos, estamos com o coração cheio de alegria e também de esperança, né? Certamente Deus suscitou um pastor que exatamente a igreja precisa para esses tempos, né? Eu não tenho dúvida disso. Muito bem, queridos. Nesta manhã desta sexta-feira, dia 9 de maio, nós vamos refletir a leitura dos Atos dos Apóstolos. Hoje uma leitura bastante extensa, o capítulo 9, versículos do 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém.
E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque esse homem é instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse é o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. É um texto que relata, o texto mesmo vai relatar, vai mostrar o episódio da conversão de São Paulo. Depois nós temos um texto que está mais adiante, que nós vamos também refletir certamente na liturgia, que é ele contando como foi, né? Aqui é Lucas contando, né? É o escritor dos Atos dos Apóstolos contando como que Saulo se converteu, né? Nós sabemos, era um homem intransigente, intolerante, não suportava que as pessoas falassem desse tal Jesus Cristo, né? Por isso ele respirava ameaças de morte. Nós sabemos, nós ouvimos os textos anteriores, antes dos Atos de Filipe, os Atos de Estevão, quando Estevão, o diácono Estevão é morto, ele morre aos pés de Saulo. Então, certamente um homem impiedoso, um homem rude, um homem frio, né? E ele vai até o sumo sacerdote para pedir cartas de recomendação. Ele pede cartas de recomendação para que ele possa prender cristãos. Olha só. E ele chega a construir um plano. Eu vou para Damasco e vou prender cristãos, né? Vou levar presos para Jerusalém, homens e mulheres que se encontrassem seguindo o caminho. Presta bem atenção que o padre vai explicar, que às vezes as pessoas não sabem, né? Hoje nós congregamos a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, e nós sabemos que hoje nós somos intitulados Igreja Católica, né? A palavra católica significa, do latim, né, universal, né? Então a igreja do mundo inteiro, né? Então hoje nós somos Igreja Católica, mas a igreja nos primórdios, no início do cristianismo, ela recebeu muitos outros nomes, né? Fraxio Panis, a fração do pão, e dentre os nomes, inclusive esse nome Fraxio Panis era o nome da Eucaristia, né? Do rito, né? Da Assembleia Reunida. Dentre os nomes do grupo de discípulos, também o grupo de discípulos de Jesus Cristo, ou seja, os cristãos, eles eram chamados de o caminho, né? A turma do caminho, né? Turma do caminho. Então, quando se referiam assim a o caminho, eram os cristãos. Lembrando que a palavra cristão, ela vai surgir depois, com São Paulo, mas lá na igreja de Antioquia, né? Onde os discípulos vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. Então a palavra cristãos é uma palavra posterior, tá? É uma palavra que vem depois com São Paulo. Mas no comecinho logo depois do Pentecoste, quando a igreja começa a crescer, os apóstolos começam a pregar, quando acontece a diáspora, né?
a dispersão, né? Os cristãos eram chamados de o caminho, né? Hoje a gente fala assim, eu sou do caminho, né? A gente pensa que logo no movimento eclesial da igreja, que se chama caminho neocatecumenal, né? Hoje, para nós, quando a gente fala caminho, é um movimento, né? Mas a gente precisa entender que na igreja primitiva representava a totalidade, todos os cristãos, tá? Por isso que o texto está dizendo assim, olha, Paulo pediu ao sumo sacerdote cartas de recomendação, é o versículo 2 desse capítulo 9, tá? A fim de levar presos para Jerusalém os homens e as mulheres que encontrasse seguindo o caminho, ou seja, a turma dos cristãos, para vocês entenderem. Então, Paulo, minha gente, chamado antes de Saulo, era um homem intolerante, como eu acabei de falar, né? Ele queria prender e mandar matar cristãos, tá? Isso é um fato incontestável. E é durante essa viagem que ele está planejando matar cristãos, prender cristãos. É durante essa viagem que Jesus acaba por abordá-lo no meio do caminho, por meio de uma luz forte nos seus olhos. Ele cai por terra e ali começa uma história de conversão na vida desse homem. Outra coisa importante para a gente refletir, as pessoas falam que São Paulo caiu do cavalo, né? O texto dos Atos dos Apóstolos que nós acompanhamos agora não diz nada de cavalo, ele caiu por terra, né? É que antigamente eram cavaleiros, né? Andavam de cavalos, enfim. Então acabam criando essa imagem, mas o texto não diz isso. Enfim, apareceu uma luz forte nos seus olhos, ele não conseguia mais seguir viagem, e essa luz começou a falar com ele e a Jesus de Nazaré. Paulo, Paulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso é muito interessante, queridos, que Saulo não conheceu Jesus de Nazaré. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. E Jesus diz, por que me persegues? Ou seja, Jesus se identifica com os cristãos, de tal modo que Saulo perseguindo os cristãos, ou seja, a turma do caminho, Paulo estaria perseguindo o próprio Jesus. Então, Jesus é a igreja, né? Os discípulos, no fundo, eles representam a pessoa de Jesus. Que bonito isso, não é verdade? É muito bonito, muito bonito. Por isso que, quando a gente se depara com a imagem da igreja, a igreja, nós sabemos uma teologia. Depois Paulo vai construir essa teologia, né? Ele vai construir a teologia da igreja como corpo do próprio Cristo. Porque Cristo é que se identifica. Você está me perseguindo. Se você está perseguindo cristãos, você está perseguindo a mim, Saulo. Que bonito, né? E a igreja vai ser concebida por Paulo como o próprio corpo de Jesus. É o próprio Jesus. Isso é muito bonito, né? Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Olha. Ou seja, nós vemos aqui uma teologia muito bonita, minha gente. Por que a igreja, diante de tantas... Vamos ser bem sinceros, né? Ao longo da história, tantas atrocidades, né? Tantas dificuldades por causa da falha dos seres humanos, né? Que conduzem. Por que a igreja ainda caminha na história de maneira tão soberana e tão visível como o sacramento visível de Deus? Por quê? Porque não é uma instituição meramente humana, né, minha gente? Convenhamos. Se a igreja fosse uma instituição meramente humana, convenhamos, a igreja já tinha acabado na Baixa Idade Média. É uma verdade. Então a gente tem que ter um pouco de inteligência, né? Eu sempre digo, né? Os nossos irmãos protestantes, se parassem e pensassem um pouquinho sobre a Igreja Católica, né? Que caminha na história há mais de 2000 anos, né? Só pelo fato dela ter subsistido na história e resistido a tantas intempéries, a tantas situações difíceis, já é um fato que me faz crer que é uma instituição divina, né? É uma verdade. Então,
É muito bonito. E depois, Saulo, quando cai por terra, minha gente, ele vai se converter. Aí tem esse encontro com esse tal Ananias, né? E que acaba impondo as mãos sobre ele por ordem de Deus, né? E curando. E, e olha só o que Deus diz a Ananias, que Ananias teve medo, né? Esse tal Saulo, ele persegue cristãos. Como que eu vou lá impor as mãos sobre ele? Vai lá, Ananias, vai lá. E olha o que Deus diz a Ananias. Vai, porque esse homem é instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, e eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Olha a fala de Deus para Ananias, né? Então, já estava escrito no coração de Deus, né? Já estava escrito no coração de Deus esse desejo de fazer de Saulo o mestre das nações, o apóstolo dos gentios, como nos diz o dito popular, né? E, enfim, depois nós vamos ver que Ananias, ele vai até Saulo e vai dizer: foi o Senhor que me mandou até aqui, né? Para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, quando Ananias impõe as mãos sobre Saulo, os seus olhos se abrem e depois ele é batizado, né? Recuperou a vista, ele se levantou e foi batizado. Ou seja, ele recebeu uma vida nova, ele se levantou, diz o texto, e foi batizado. Levantar-se representa recomeçar, né? Meus queridos, para a nossa vida de maneira concreta, né? O texto sempre tem que nos levar para a nossa vida, para pontos da nossa existência. Deus, ele nunca desiste de nós. Nunca, nunca, nunca. Olha, Saulo tinha tudo para dar errado, convenhamos. E Deus pacientemente espera o momento de Saulo para que Saulo possa se converter e se tornar, e depois vai se tornar apóstolo, um dos apóstolos mais importantes da igreja, né? Às vezes a gente fica subestimando a gente mesmo, sabe? Né? Numa baixa autoestima, né? Num baixo afeto próprio, né? E hoje o Senhor vem dizer assim: olha, Deus tem um projeto bonito para você. Basta que primeiro que você se reconheça parte de Deus. Você é parte de Deus. Basta que você reconheça que você é uma pessoa abençoada. Basta que você reconheça tantas coisas boas que Deus tem feito ao seu redor, tantas coisas boas que Deus te entregou, né? Tua família, enfim, não sei quem que está me escutando, teus filhos, teus pais, enfim, teus amigos, eu não sei, eu não te conheço, mas olha, Deus te agraciou com muitas, muitas bênçãos. E a gente, como às vezes nós temos dificuldades de reconhecer isso, de reconhecer. Como nós temos dificuldade de reconhecer. Por isso, a importância de nos levantarmos, né? Saulo, ele foi batizado. Aqui é a importância dos sacramentos da igreja. Hoje em dia a gente vive, minha gente, num grande relativismo, religioso, num indiferentismo religioso. É muito triste a gente escutar de pessoas, às vezes, estudadas na fé, né? Não tem importância, a religião pode ser qualquer uma. Olha, Saulo era judeu. O judaísmo é uma religião, uma religião oficial. Jesus foi judeu. É claro que Jesus vai superar, vai fazer o judaísmo ir além dele mesmo e vai instituir a igreja cristã, né? Mas, enfim, e a gente vive numa situação de tanto relativismo, né? E, enfim, não existe isso, né, minha gente? O importante é crer em alguma coisa. Não, o importante é crer em Jesus Cristo e congregar a verdadeira e única igreja de Cristo. E Paulo entendeu muito bem isso. Se valesse essa fala que hoje em dia todo mundo, tudo está nos lábios de todo mundo, né? O importante é crer em alguma coisa, o importante é ser bom, né? A gente vai justificando o pecado, né?
E se valesse isso, Paulo não precisava se tornar cristão. Ele estava muito bem sendo judeu. Mas o desejo de Jesus é que todos se tornem cristãos. E eu falo isso sem medo, minha gente. O desejo de Deus é que todos se tornem cristãos e possam adorar, se prostrar diante do único nome que salva, que é o nome de Jesus Cristo. E eu falo de maneira... eu falo sem medo, sem dúvida, indubitavelmente. A vontade de Deus é essa. Né? Não entremos nessa questão do relativismo. Ai, tanto faz. Ai, Deus não liga dessas coisas. Deus não está nem aí. Ora, por que então Deus ele foi conduzindo Paulo toda essa experiência para fazê-lo para fazer com que ele se batizasse, se tornasse cristão? Por que Deus fez tudo isso então? Então a Bíblia não é mentira. Ou as pessoas que falam, ou os relativistas estão errados, ou a própria Bíblia está errada dizendo que Paulo tinha que passar por isso tudo para ele se converter e ser batizado. Então, nós existimos no mundo para batizar, para ser um instrumento de conversão, para fazer as pessoas mudar de vida. Nós, igreja, existimos no mundo para fazer a diferença e para trazer todos para nós. Categoricamente é isso. Nós precisamos assumir a nossa missão. Claro que isso não se faz, minha gente. Tem muito católico chato também, convenhamos. Isso não se faz de maneira proselitista. Isso não se faz de maneira como se fosse um atentado, uma coisa forçada. Né? O anúncio do evangelho deve ser no amor, na paz, né? No querigma, na liberdade, na alegria. Mas o anúncio deve ser feito porque é a vontade de Deus que todos sejam uma só igreja. É da vontade de Deus. Que a palavra de hoje nos ajude, meus queridos, nessa sexta-feira, uma palavra tão linda como essa, né? Hoje demorou um pouquinho por causa da leitura extensa, né? Amemos aquilo que nós somos, igreja, né? Amemos. E que nós sejamos fiéis anunciadores da vontade de Deus por meio do nosso próprio testemunho da nossa vida, né? Eu sempre digo, e a gente sabe esse ditado que é tão comum, né? Anuncie o evangelho com a própria vida. Se for necessário, use palavras. É a grande missão nossa. O nosso testemunho, a nossa alegria. A nossa alegria, a nossa satisfação de sermos católicos. É isso que deve conquistar o coração daqueles que ainda não estão conosco. Aprendamos de hoje. Queridos, desejo a vocês uma excelente sexta-feira. Não esqueçamos de rezar pelo nosso novo sumo pontífice, o Papa Leão XIV, tá bom? Deus abençoe e amanhã nos encontramos novamente no programa Reflexão Diária. Força e coragem, bom fim de semana! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.